Muito bem, estamos mais uma vez aqui para mais uma live para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. Este é um canal que Deus abriu para que nós possamos falar um pouco do amor dele para conosco. Temos um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que é vivo, um Deus que é santo, um Deus que é maravilhoso e que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Eu tenho recebido alguns depoimentos e alguns testemunhos de pessoas que têm ouvido estas lives e têm sido muito abençoado. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma irmã que disse que tem procurado assistir e tem sido muito abençoada pela palavra de Deus. É importante lembrar que é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Éder. Tanto é que eu sou também ministrado por estas pregações, na verdade, reflexões, né? Eu não estou pregando, eu estou apenas batendo um papo. Estamos aqui apenas refletindo um pouquinho de algumas histórias que a Bíblia nos conta, que a Bíblia narra e que são histórias verídicas, histórias que aconteceram e que têm ensinamentos importantes para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. A cada dia as pessoas têm entrado e Deus assim tem abençoado. Tem pessoas que têm entrado fielmente todo dia à meia-noite. Nós já estamos aí na quarta-feira, aliás. Quarta-feira, dia 13. E estamos aqui para trazer uma reflexão da parte de Deus. Hoje foi um dia aí de comemoração ao Dia dos Namorados, que Deus possa abençoar os eternos namorados, que são os casados, quem está namorando, que Deus possa abençoar o seu namoro, que seja um namoro debaixo da proteção de Deus, e se você namora, que seja um namoro cheio da presença do Senhor na sua vida. A minha namorada já está dormindo. E Deus me deu uma esposa muito abençoada e que Deus possa continuar abençoando a nossa relação, o nosso casamento, que esse ano completa 11 anos. No dia 1 de dezembro completaremos 11 anos de casados. E é uma bênção. Temos 2 filhos, o André e a Eloá, e Deus tem abençoado as nossas vidas. Vamos para então a reflexão. A minha Bíblia hoje se encontra aberta na segunda carta de Pedro, segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, e está bem aqui no versículo de número 3. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A reflexão dessa noite é a seguinte: onde está a promessa da vinda do Senhor? Ele vai ou não vai voltar? Essa história é mesmo verdade? Cristo vai voltar para buscar a sua igreja? Haverá mesmo esse acontecimento ou é uma história de carochinha? Ou as pessoas inventaram isso e colocaram na cabeça dos pastores e dos homens de Deus para poder falar e enganar a igreja? Haverá mesmo esse acontecimento? Cristo vai voltar um dia? Existem pessoas hoje que acreditam que Jesus não vai voltar, que isso é uma história de carochinha e que nós, como pastores, estamos inventando isso, que Cristo nunca vai voltar para resgatar a sua igreja. Eu quero dizer para você que existe um fim. Haverá o fim. Você nasceu, você está vivendo, mas você vai morrer um dia. E quando você morrer, existem 2 situações. Se você está na presença do Senhor,
você vai estar com Cristo. Se você não está na presença do Senhor, você não estará com Cristo e você estará em uma condição que a Bíblia chama de inferno, de lago de fogo e enxofre. Então, quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, quando nós lemos aqui a Bíblia, existiu uma situação muito interessante aqui no contexto do apóstolo Pedro, que ele escreveu essa carta em Roma, no ano 64, 68 depois de Cristo. Quem estava comandando, quem estava no império era Nero. E Nero estava ocupando o trono, e Nero era um homem sem princípios morais. Então, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, ambição, egoísmo, farras, invejas. Tudo isso estava acontecendo no contexto de Pedro. Só que isso também acontece nos nossos dias. E as pessoas, então, naquela época, diziam o seguinte: olha, essa história que Cristo vai voltar é uma mentira. As pessoas viviam na imoralidade, na feitiçaria, no engano, na inveja, na bebedice, e tudo aquilo que não estava de acordo com os princípios e preceitos do Senhor. E as pessoas, então, estavam escarnecendo desta palavra verdadeira, estavam zombando, estavam tendo desprezo, desdém por esta palavra, de que Cristo não vai voltar, dizendo que era apenas uma mentira, que era apenas uma história de carochinha. E eles diziam assim: porque desde quando os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou. Olha, desde quando meus pais eram vivos, meus avós, eu ouvi essa história de que Jesus ia voltar, que ia resgatar a sua igreja, e tudo permanece da mesma coisa. Nada mudou. Tudo continua da mesma forma. E aqui, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor fala aqui no versículo de número 8. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aí no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que acontece é que as pessoas estão esperando que o Senhor venha, arrebate a sua igreja de uma forma coletiva. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Pode acontecer hoje? Pode acontecer hoje. Pode acontecer amanhã, depois, daqui a um mês? Pode. A Bíblia não fala o dia e nem a hora em que Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja. O que acontece é que as pessoas não percebem que Cristo está voltando de uma forma individual. Porque a cada dia Deus leva alguém. A cada dia alguém é levado. A cada dia alguém morre. E quando essa pessoa tem um encontro com a morte, é o momento em que Cristo está voltando para esta pessoa. É por isso que nós temos que ter uma vida de mudança e de santidade na presença do Senhor. Eu tenho que transformar a minha vida, eu tenho que moldar a minha vida para que eu possa viver uma vida na presença de Deus. Existe a vida eterna. Existe um momento em que nós estaremos com o Senhor eternamente. Existe um momento que haverá o fim e esse mundo será destruído. Esse mundo vai acabar. Esse mundo vai ser aniquilado. E nós temos que entender para onde nós iremos quando tudo isso acabar. Essa terra vai embora. Tudo vai ser acabado. Tudo vai ser destruído. O apóstolo Pedro aqui, ele faz uma referência e ele fala aqui, porque deliberadamente
esquecem de que longo tempo houve céus bem como terra, e qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ou seja, ele estava se referindo a Noé. O que aconteceu na época de Noé? Gênesis capítulo 6 nos conta o que aconteceu. Deus estava vendo que toda a humanidade estava indo de mal a pior, atolado no pecado, atolado na miséria e longe da presença dele. Deus então vem a Noé e fala: Noé, eu vou destruir a terra. Eu me arrependi de ter feito um homem sobre a terra e eu vou destruir a terra. Construa uma arca, porque você, a sua mulher, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras estarão. Deixa eu só confirmar os nomes dos filhos de Noé, para eu não falar errado. Sem, Cã e Jafé. Está aqui no versículo de número... Isso, versículo 10. É porque tinha fugido aqui da memória. Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa entrarão na arca e eu vou acabar com toda a humanidade. E Noé, então, construiu a arca. Deus deu as medidas, a altura, o tamanho, o comprimento, a largura. E Noé ficou construindo esse grande navio, esse grande barco. E as pessoas, então, começaram a zombar, começaram a escarnecer. E aí, Noé, para que é isso aí mesmo, hein? Ó, Deus vai mandar uma chuva e vai matar todo mundo. Quem estiver dentro da arca vai ser livre. Quem estiver dentro da arca vai ser liberto. Quem estiver dentro da arca vai receber a salvação. Quem estiver fora, um abraço, vai morrer e vai ser acabado nas águas do dilúvio. E todo mundo ficava zombando de Noé, zombando de Sem, zombando de Cã, zombando de Jafé, zombando da mulher de Noé, zombando das noras de Noé. E Noé estava focado naquilo que Deus havia dito para ele. E ele então começou a construir a arca. Diz a palavra do Senhor, logo aqui no versículo de número 17, capítulo 6, 17 de Gênesis: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Acabou. Palavra de Deus. Ele cumpre a sua palavra. Ele falou: tudo que existe na terra expirará. Tudo vai ser acabado. E ele fala aqui, ó: mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Ou seja, eu tenho um pacto contigo. Diz a Bíblia que a arca foi terminada. E Deus mandou pegar um casal de cada animal, e eles entraram na arca. E quando eles entraram na arca, Deus fechou a arca. E aí, primeiro dia, nada de chuva. Segundo dia, nada de chuva. Terceiro dia, nada de chuva. E as pessoas deviam estar zombando. Tá vendo aí, ó? É um velho doido, esclerosado. O sol deve ter queimado a mente dele, o cérebro dele. Ele está inventando história, está inventando moda, construiu a arca, sofreu demais, carregou muita madeira. E cadê a chuva? Quarto dia, nada de chuva. Quinto dia, nada de chuva. Sexto dia, nada de chuva. Porque a Bíblia diz que passado ainda 7 dias farei chover. Ou seja, Deus iria mandar a chuva no 7º dia. E aí, quando chegou no 7º dia, diz a palavra do Senhor que vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Todos, com exceção da família de Noé, morreram nas águas do dilúvio. Ou seja, houve um cumprimento de uma promessa. Deus cumpriu o que ele havia dito. E as pessoas aqui estavam escarnecendo. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus que não volta? Os anos estão se passando, a mesma história se repete e nada acontece. Nada acontece. E eu estou começando a achar que é papo furado. Eu estou começando a achar que é história inventada, história de carochinha,
e história para boi dormir. E como eu não sou boi, eu não vou dormir. Então isso é papo, conversa. Morreu aqui, enterrou, acabou, já era. E não é bem assim. Cristo, a cada dia, ele chama alguém. Eu estou falando contigo aqui agora. São 00:15 do dia 13. Quem garante que amanhã à meia-noite eu vou estar aqui? Quem garante que amanhã à meia-noite você estará aqui? Estará aí, aliás, estará aí, onde você está me assistindo na tela de um tablet, na tela de um smartphone, na tela do seu computador, em casa, no hospital, no carro, no trabalho, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Ninguém garante que você vai estar aí, eu vou estar aqui, ou que nós estaremos aqui. Cristo pode levar a sua igreja. Ele vai voltar um dia. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus olha o tempo sob a perspectiva da eternidade. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que se passou e como a vigília da noite. Ou seja, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ele é Deus Todo-Poderoso. Essa questão de tempo, desde quando nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio. Não. Cristo está voltando a toda hora, a todo instante, a todo momento. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, quando Deus chamou a minha mãe, que não está morta, detalhe, está dormindo, e naquele dia irá ressuscitar, porque ela está morando e vai morar no céu eternamente, está aguardando, está no céu de Abraão, e vai estar em toda a eternidade, e um dia estaremos nos encontrando lá. Eu conversei com a minha mãe 11 horas da manhã, era no dia 3 de maio de 2011, dia 2 de maio, melhor dizendo, e eu conversei com a minha mãe durante toda a manhã, 11 horas, 11h30, 11h40, ela estava no Gama, onde eu moro atualmente, e eu estava numa cidade do Jardingá, onde eu pastoreava uma igreja lá. E nós batemos um papo, e no final eu falei, beijo mãe, bênção mãe, Deus te abençoe, domingo estarei aí, comemorando o Dia das Mães. Estava em casa, 10 horas da noite, com um pastor amigo meu, pastor João Batista, o nosso pastor de Santa Maria Norte, da nossa Igreja do Brasil para Cristo, trabalhando no site da igreja, e aí o telefone toca, era a minha sobrinha, e minha mãe tinha tido um infarto. Quando eu cheguei aqui, o SAMU já estava, e minha mãe já estava com o Senhor. Já estava com o Senhor. Eu conversei com a minha mãe 11 da manhã, e ela disse para mim, eu estarei domingo, comemorando o Dia das Mães. Cristo voltou para ela. O grande detalhe é que ela sonhou 2 dias antes, e ela disse assim, tive um sonho com Deus, e Deus disse assim, minha filha, eu sempre cuidei de você, e agora eu vou cuidar mais ainda. Ou seja, Deus já estava avisando que iria levá-la. O que eu quero dizer esta noite, nesta reflexão? Haverá o dia em que Cristo irá voltar. Seja de forma coletiva, ou seja de forma individual. De uma forma ou de outra, nós temos que estar preparados para esse dia, para esse momento. Então você que está assistindo essa live, se ele voltar para você hoje, como é que será o seu encontro com ele? Se ele voltar agora para você, como é que será o seu encontro com ele? Olha só o que diz aqui, versículo 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
essa é a vontade de Deus, que todos nós cheguemos ao arrependimento, porque nós pecamos toda hora. Nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no agir, pecamos todo momento, todo instante nós estamos pecando. E Cristo nos perdoando quando nós pedimos perdão. Então, se nós pedirmos perdão, Deus nos perdoa, nos purifica e nos abençoa. E aí, Cristo quer que todos cheguem ao arrependimento. Pessoas que estão no vício da bebida, da cachaça, do álcool, da droga, pessoas que estão no vício da prostituição, do adultério, de tudo aquilo que não presta. Cristo quer que você, aliás, se for o seu caso, que está ouvindo esta palavra, chegue ao arrependimento. E aí nós entendemos que Ele preparou um lugar para nós. Eu sempre estou dizendo aqui nas lives, um texto de João, se eu não estou enganado, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eis que vou para o meu Pai preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Há um lugar preparado para nós. Onde está a promessa da sua vinda? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Tiago 5,9 diz: eis que o juiz está à porta. A porta vai se abrir a qualquer momento. No versículo 18, diz assim, antes crescei, 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Olha o 18. Antes crescei na graça e no conhecimento, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento. Você está aqui ouvindo esta live. Você está crescendo no conhecimento. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é o pastor Hebe. O pastor Hebe às vezes está cansado, igual muitas das vezes eu troco alguns nomes. Às vezes eu falo alguma coisa assim que esqueço alguns dados. Pelo cansaço, né? São 00:23, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Então, às vezes, a nossa, vamos dizer assim, o nosso raciocínio está meio lento. Mas a essência é a palavra. E ela tem toda a diferença. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Onde está a promessa da sua vinda? O mundo está acabando. É só observar o mundo que vivemos. A maldade, a imoralidade, as paixões carnais, a imoralidade, a impureza, a feitiçaria, a corrupção, falta de amor, não existe mais amor. As pessoas estão distanciando de Deus a cada dia. E um dia tudo isso vai acabar. Eu quero encerrar esta reflexão lembrando de um filme muito famoso que eu acredito que todos tenham assistido, o Titanic. Você lembra que naquele momento que o navio estava afundando, o comandante-chefe pediu para a banda de música, a orquestra, tocar? Como que o navio está afogando e ele manda os músicos tocarem? É mais ou menos assim. O navio está afundando. Nós vamos fingir que nada está acontecendo. Vamos fingir que nada está acontecendo. Os músicos estão tocando
Então, é sinal que as coisas não estão tão ruins assim. Estão tocando, olha lá, tocando música. O navio está afundando? Tá não. A música está ali, ó. O navio está afundando? Tá não. Eu vi os músicos tocando ali em cima e o navio estava afundando. É mais ou menos isso. O mundo está afundando e a música está tocando. Como se dissesse para nós: conversa. Jesus não vai voltar. Desde quando nossos pais dormiram, tudo permanece como antes. Isso é uma artimanha do inimigo para você não acreditar na palavra de Deus. Ele vai voltar a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Que possamos estar firmes na presença do Senhor. Esta é a reflexão dessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. E lembre-se, teu lugar não é no inferno, o teu lugar é no céu, morando com o Senhor eternamente. Lá é o nosso lugar, um lugar que foi preparado para nós. E estaremos lá no nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa transmissão ao vivo aqui na minha página do Facebook. E você que vai assistir, você que está assistindo, aliás, Deus te abençoe também. Deus te abençoe também. Eu não sei se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, se pela madrugada. Que Deus te abençoe, você que está aí agora assistindo esta live. E para que esses que já estão aqui ao vivo assistindo, tenham uma ótima noite na presença de Deus. E Cristo irá voltar a qualquer momento. Eis que o juiz já está à porta. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Forte abraço. Até amanhã, se Deus assim permitir. Amém.